paz, meus irmãos. Estamos aqui com mais uma lição para a gente viver melhor, contemplar mais a palavra de Deus e viver deste alimento espiritual que ajuda a nossa vida e que nos ajuda a passar dos momentos mais conturbados que estamos vivendo. Afinal de contas, num mundo tão tortuoso, num mundo de tanta dor, vamos nos lembrar daquilo que nos dá esperança. E a nossa esperança está em Jesus. O estudo de hoje trata lá do Salmos 2. Todo mundo, eu acho que é um clássico, todo mundo conhece Salmos. Há até pessoas que deixam lá o salminho aberto lá em cima da TV para poder ver se traz alguma coisa. Mas, gente, a aplicação da palavra só se dá se for absorvido, Senhor. Você tem que ler e absorver. Ficar ali de decoração não vai purificar o ambiente. A gente tem que estudar a palavra para poder ver o que o Senhor tem para falar conosco. E o Salmos 2, ele tem a seguinte temática: o rei escolhido por Deus. Bem, um Salmos escrito por nada mais, nada menos que o rei Davi. A princípio, quando fala assim, um rei escolhido por Deus, a primeira coisa que a gente pode pensar é que Davi está falando dele mesmo. Parece, né? Só que o que tem de interessante na palavra de Deus é que ela é toda conectada, toda ligada. E é interessante como Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. E o que faz essa característica ser muito forte é ele reconhecer o senhorio de Deus sobre a vida dele e reconhecer o cumprimento da palavra na vida dele também. E aí, olha só como é que esse salmo é riquíssimo de promessas, riquíssimos de futuro. Um texto escrito pelo rei Davi há muitos e muitos anos atrás, mas que se aplica perfeitamente aos dias que estamos vivendo. Acompanha comigo. Um rei escolhido por Deus. Porque as nações pagãs planejam revoltas? Porque os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá do céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Ele diz: já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele, senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. A princípio a gente pode começar achando que o rei Davi está falando dele próprio, afinal ele era rei. Mas essa é uma palavra declarando sobre o verdadeiro rei, o rei dos reis, que é o Senhor Jesus Cristo. A gente pode começar lá pelos versículos 1 e 2, que fala sobre planejamento de revoltas dos pagãos e os planos bobos que os povos fazem. É interessante algumas palavras. Quando se trata de pagãos, são as pessoas que realmente não querem servir ao Deus Altíssimo. Mas quando fala de povos, se trata de todas as pessoas, inclusive aqueles que se dizem servir ao Senhor. Os reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Essa exata citação dos versículos 1 e 2 está presente aqui em Salmos, mas também está lá no Novo Testamento. Quando os seguidores de Jesus estão orando, eles tratam sobre esse texto em Atos 4, 25. É a oração dos seus seguidores. Isso é essencial para a gente entender por que eles estão falando isso. Lá eles estão se referindo ao momento em que as pessoas se reuniram para planejar contra Jesus, para levar Jesus à morte. E, claro, finalizar com sua crucificação. É interessante que, assim, os gentios fazem planos, os pagãos fazem planos, aquela galera toda faz um plano. Por quê? Tem uma palavra basicamente muito interessante mais abaixo. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Eles reconhecem
que Jesus tem poder. Eles se angustiam com o poder que o Senhor deu a Jesus. Eles sabem que com Jesus não tem como eles continuarem fazendo coisas ruins e essas coisas ruins não caírem sobre a justiça. Porque ele ficou aquele burburinho na época de Jesus. Ele é o Messias, ele não é. Porque reconhecendo que Jesus é o Messias, eles sabiam que as coisas erradas que eles estavam fazendo não ficariam mais encobertas. Eles saberiam que aquele glamour que eles tinham cairiam por terra. Nossa, como a gente poderia trazer isso para os dias atuais, não é verdade? Como a gente poderia trazer para os líderes atuais que, na verdade, por vezes, levam o nome do Senhor, mas não levam o temor que deveriam ter a Ele. E com isso não seguem a palavra de Deus e fazem planos até para que a palavra do Senhor não seja pregada da maneira correta. E aí, é interessante que esse reconhecimento de poder, eles continuam ali pensando, como é que eu vou destruir Jesus? Que é isso que vai acontecer lá no Novo Testamento, quando existe aquele plano lá entre Pilatos, Herodes, os fariseus, e aquela galera toda aí tentando destruir Jesus, tentando parar. Jesus está ali, naquele lugar, por onde ele passa, ele causa alguma coisa. Ele faz curas, ele transforma pessoas, ele faz cobradores de impostos virarem pessoas decentes. Lembrando que cobradores de impostos é uma pessoa extremamente envolvida em corrupção. Ele está fazendo com que a justiça do reino dele esteja aqui na terra. Ele está fazendo o reino dele aqui na terra. E meus irmãos, para alguém que leva o nome de Deus com o intuito de se vangloriar, com o intuito de tirar vantagem, Jesus estabeleceu o seu reino, não é vantajoso. Porque o reino de Deus é justiça, e é paz, e alegria, e amor. E essas pessoas não querem isso. Essas pessoas querem dinheiro, essas pessoas querem poder. Eles não vão admitir que outra pessoa tenha o poder além deles. E eles vão continuar. Ainda lá em Atos, tem uma outra referência, que é em Atos 13, 33, que é quando se refere à ressurreição dele. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. E aí continua no versículo 5 diz, muito irado ele os ameaça e os assusta com seu furor. E diz, já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. Bem, pensa comigo, pessoal. Essa é uma clara analogia do rei Davi com o rei Jesus, que é o rei dos reis. Lembrando que Davi entrou no lugar do rei Saul, um rei escolhido pelo povo, quando na verdade Deus queria Davi. Na época de Jesus, o povo está lá seguindo a sua vida, o povo está lá vendendo coisas dentro do templo, os fariseus estão fazendo leis e mais leis para si, autopromover em prol de muitas coisas, fingindo que não vê o pecado, dando um jeitinho aqui, dando um jeitinho lá. Parece que eu estou falando de hoje em dia, mas eu não estou falando da época de Jesus, mas é muito aplicável. E aí, de repente, Deus vira e fala, eu já coloquei o meu rei. E aí, até o que é motivo de deboche, que é quando eles vão lá na hora da crucificação e colocam a placa, aqui o rei dos judeus, que seria um motivo de deboche, que seria um motivo de diminuir, se torna a testificação de tudo que foi dito na palavra. Realmente, Jesus era o rei dos judeus, mas Jesus era muito além do que só o rei dos judeus. Jesus era o rei dos reis. Acabou. Eles sabiam que depois daquilo, o negócio ia ficar complicado. E continua, o rei diz, anunciarei que o Senhor afirmou, o Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. No momento em que Jesus termina de ser crucificado, aquele momento que está lá entregando a sua vida, falando, Deus meu, por que me abandonaste? Chamando de pai. Ele está ali terminando o que ele começou, que era ir até o final. Lembre-se que Jesus, por ser 100% homem, ele tinha o direito do livre-arbítrio, ele tinha o direito de não ir até o fim, sabe? Quem morreria por um povo tão egoísta, por um povo tão hipócrita? Jesus morreu. E ele foi até o final para que o plano do Senhor se cumprisse. E a partir do momento que ele vai até o final, segue para a morte, é morte de cruz, ele ali é estabelecido como Filho de Deus, Pai, o Rei. Tudo que ali estava escrito em Isaías, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ali está se estabelecendo o reino do Senhor Jesus Cristo naquela crucificação. E peça, e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Quando eu li esse versículo, para mim foi impossível não ligar no momento da tentação de Jesus. Jesus passa por uma tentação durante o jejum, da qual o inimigo oferece 3 coisas para ele. A primeira é que
Ah, peça para que aquelas pedras se transformem em pão. Jesus não quer aquilo. Afinal de contas, gente, Ele é o pão da vida. E também oferece para Ele todos, olha, aquele reino todo ali, eu posso te dar, será teu. Olha a palavra, Ele está lhe dizendo, eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. E mais à frente, lá em Apocalipse, vai dizer que todo joelho irá se ajoelhar. E todos irão se curvar e dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Então vai além da plaquinha do Rei dos Judeus, vai além, Ele é o Senhor. O Senhor de quê? Lá de Sião apenas? Não, mas de todo o mundo. Jesus conseguiu o que nenhum outro rei nunca conseguiu e nunca irá conseguir. E é isso que angustia muitos maus. Sabe o que é? É que a palavra de Deus ela se cumpre. Preste atenção. E ele conclui, no versículo 9. Como a barra de ferro, você as quebrará e fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Às vezes parece que os exemplos passam muito despercebidos. O poder do Senhor é incrível. E aí quando ele fala sobre potes de barro, está se referindo exatamente a pessoas frágeis, pobres. Só que mais à frente, lá em Coríntios 4, a gente vai fazer referência sobre ser vaso de barro guardando o tesouro. Significa o seguinte, Jesus, Ele tem o poder de nos transformar. Mesmo nós, sendo assim tão medíocres, Ele consegue colocar em nós a essência do amor. Ele consegue colocar em nós a essência da vida. Ele consegue fazer de nós filhos de Deus por adoção. Isso é um poder incrível, que aquele que poderia nos destruir e destruir aqueles que de repente os perseguem, Ele transforma. E aí, parece assim, nossa, mas que coisa terrível, destruir como vaso de barros. Eis que você é um vaso na mão do olheiro, e o olheiro vai te destruir, te reconstruir, até que fique bom. Então, meu filho, você ser destruído por Jesus é uma dádiva, é uma bênção, porque Ele vai destruir aquele homem pobre, frágil, e construir alguém segundo o seu coração, que faz a sua vontade e que obedece ao que Ele espera. Quando a gente começa a obedecer o que Jesus está pedindo, quando a gente começa a querer contemplar os planos de Deus, sabe o que significa? Que a gente entra na linha das promessas, que a gente entra exatamente na linha do povo escolhido por Deus na palavra do Senhor. E ele vai continuar. Agora escutem, ó reis, prestem atenção à autoridade. Gente, ele não está falando qualquer pessoa, prestem atenção à autoridade. Ele está falando com os reis, com os presidentes, com os deputados, com os senadores, com os líderes religiosos. Prestem atenção à autoridade. Por que Jesus vai chamar de autoridade? É interessante a gente lembrar que Jesus, quando estava lá no seu julgamento, por vezes, Pilatos, Herodes acharam que tinha algum poder sobre eles para matar ou não Jesus, quando na verdade Jesus declara que não havia poder. Jesus estava se entregando. E esse é um ponto que tira a autoridade do eixo. Porque você reconhecer que apesar de ter todo o glamour, apesar de ter todo o título, Jesus sempre vai estar acima de você, Jesus sempre vai estar lá, te tem que levar uma percepção. Poxa, se eu sei que existe alguém acima de mim, eu estou obedecendo o que essa pessoa está falando, porque eu fui colocada aqui como autoridade, mas eu tenho uma autoridade acima de mim. E isso vai além de ser servo ou não. Todas as pessoas reconhecem que Jesus é o Senhor. Pasmem, até as pessoas que não servem a Deus reconhecem que Jesus tem um poder sobre o ser humano. Sabe? Eu estou falando isso com muita propriedade. As pessoas reconhecem que Jesus foi o ser humano que mudou a história. Mudou até o nosso calendário, antes de Cristo, depois de Cristo. Mudou um monte de coisas. É perceptível que a mudança que Jesus traz vai além apenas da questão de fé. É uma questão fatual. E aí a gente vai continuar. Adorem o Senhor com temor. O temor aqui é de ter medo mesmo, de reconhecer o seguinte, opa, existe alguém que tem mais poder do que eu. Existe alguém que pode mudar tudo, simples e rápido. E existe alguém que sabe de uma coisa que eu não sei. Por mais autoridade que a pessoa seja, por mais poder que um ser humano tenha, a gente não sabe do futuro. Jesus sabia. Temam e se ajoelhem diante dele. Não é só a questão de ter fé, é reconhecer que a palavra de Deus é algo que vai se cumprir. Meu irmão,
As grandes autoridades sabem que a palavra vai se cumprir. Sabe por quê? Porque ele disse que viria. Ele veio. Ele disse que morreria. Ele morreu. Ele disse que iria ressuscitar. Ele ressuscitou. E ele disse que voltaria. Meu irmão, se ele já cumpriu 3 partes, ele vai cumprir a última. As pessoas não sabem quando, mas a gente está todo o tempo vendo os sinais de que Jesus está voltando. E olha como ele termina no versículo 12. Senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. A gente às vezes pode achar que Deus é um Deus terrível. Deus é um Deus, vai jogar um raio. Deus está todo o tempo afirmando que espera que o homem viva. Deus está todo o tempo afirmando que o homem precisa se arrepender dos seus pecados. O que conduz o homem à morte são as suas próprias escolhas. Escolhas que levam à morte. O pecado leva o homem à morte. Porque Jesus é a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele vai afirmar isso. Então, para que você tenha autoridade e saber que a sua autoridade está sendo da vontade de Deus, que você está tendo tremor e temor, você primeiro tem que seguir o caminho de Jesus. Qual é o caminho de Jesus? É o caminho do amor, é o caminho da justiça, é o caminho da integridade. E aí eu estou falando com você, se você tem algum grau de autoridade, lembre-se, existe alguém acima de você e você está liderando pessoas, você precisa se lembrar que acima de você existe um Deus que espera que você faça a coisa certa. Existe um Deus que espera que você seja justo. Existe um Deus que espera que você seja íntegro. Porque senão, se você não estiver no caminho que é Cristo, você vai estar em outro caminho. E esse caminho só vai conduzir à morte. A sua morte. Morte espiritual, morte física, morte psicológica, morte emocional. Uma hora sua conta vai fechar. Seu poder não vai se prevalecer. Então, meu irmão, se você tem algum grau de autoridade, liderança, até mesmo na sua casa, não fica aí pensando que você está soberano, não. Existe uma autoridade sobre a sua cabeça. E eu acho muito bom você se arrepender e se ajoelhar diante de Deus e começar a temer e tremer essa justiça. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Como é que eu sei se eu estou no caminho? Quando você começa a falar com a verdade. Se na sua vida existe mentira, se na sua vida existe algo que você precisa fazer escondido, significa que na sua vida não está sob o poderio de Jesus. Você precisa parar e ver o que precisa ter vida na sua vida. E a gente só faz isso a partir da luz. Se a sua vida fosse iluminada, se todo mundo soubesse de tudo que você faz, existiria verdade na sua vida? Ou seria aquela vida que você tem que ficar jogando algum pano para esconder alguma coisa? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Toda pessoa que tem uma vida caminhando nos caminhos do Senhor, toda pessoa que busca a verdade que é Cristo, ela vai gerar vida. Vida na sua própria vida, ela vai cuidar do seu corpo, ela vai cuidar da sua saúde, ela vai cuidar das suas conquistas, dos seus estudos, ela vai tentar, tudo que ela fizer, ela vai tentar ajudar o outro a ter vida também. Ela vai ser vida na sua casa, não adianta, querido, você colocar uma roupinha bonita e você ser maldição dentro da sua casa. Ela vai gerar vida dentro da sua casa, vai gerar vida no trabalho. Quando você chegar, as pessoas vão se alegrar porque sabem que ali está chegando alguém que gera vida, que torna um ambiente mais agradável. Sabe, a gente às vezes fica assim, eu estou sendo muito perseguido. O que você tem feito para ser vida onde você trabalha? Ser vida na sua igreja. O que você tem feito para ser vida na sua igreja? Será que você tem, nesse momento tão difícil de ser igreja, porque nós somos igreja, você tem gerado vida? Você tem cuidado de vidas? Você tem orado por pessoas? Nós temos um número absurdo de mortos, de doentes, de pessoas com crises psicológicas, com pessoas com crises familiares. E o que você tem feito para gerar vida além da sua própria vida? Gente, quando a gente ora e cuida da vida do outro, a gente está gerando vida em nós mesmos. E felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. É reconhecer que nós não podemos nada. Existe uma expressão que minha mãe diz, que ela fala assim, Jeane, que o Senhor te esconda atrás da cruz dele. A gente precisa reconhecer que existe uma cruz, que existe um Deus que ressuscitou após morrer naquela cruz e colocar ele na frente. É reconhecer que sem Deus nós não somos nada e que é Jesus que faz tudo. Existe um plano de Deus sendo feito e você pode fazer parte deste plano
como alguém que vai contemplar tudo que o Senhor vai fazer e vai ter vida. Ou você pode também participar desse plano, independente de você crer ou não, e ser a parte que vai morrer. Sim, morrer. Porque o pecado da gente conduz à morte. E é isso. Bem, meu irmão, eu quero saber o seguinte: se a gente consegue entender que o rei escolhido por Deus é o melhor que nós temos para a nossa vida. Você consegue compreender isso? Será que até hoje você não compreendeu? Então, hoje é um dia especial. Hoje você está reconhecendo que por mais que você seja uma pessoa incrível, por mais conquistas que você tenha, por mais que você tenha ideias mirabolantes, você precisa colocar tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você pensa diante de Deus e reconhecer que Ele é o Rei. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra aplicada em nossas vidas. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é o Rei dos Reis. Senhor, que cada pessoa que estiver ouvindo esse estudo possa, Senhor, refletir assim como eu refleti, se a sua vida está, Senhor, pautada no caminho, na verdade, na vida, Senhor. Se a vida está pautada em reconhecer que o Senhor é Rei e que o Senhor já estabeleceu o seu reino, Senhor. E o seu reino é de paz, justiça e amor. Deus, muito obrigado por teu sacrifício na cruz do Calvário, pela tua ressurreição. E também muito obrigado pelo teu retorno, pela tua vinda, para levar a tua igreja, para que possamos passar a eternidade contigo, Senhor. Senhor, obrigado por o Senhor ter escolhido ser o nosso Rei. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário e pela tua salvação. Eu agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, fique em paz e que a palavra do Senhor abençoe a sua vida todos os dias, nesses momentos tão escuros, que ela seja a luz para os teus caminhos. Todos os estudos têm sido produzidos com muito carinho, dedicação e responsabilidade para que a gente viva melhor, para que tudo ocorra de uma maneira mais linda e feliz. E para que isso continue acontecendo, eu espero que você se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo para a gente poder promover cada vez mais. E se edificou a sua vida, se foi bom para você, não esquece de edificar mais vidas. E você pode fazer isso compartilhando. Não esquece, se o negócio foi bom para você, deixa que outra pessoa também aproveite dessa felicidade, tá bom? Isso aí, gente!